Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Que Deus continue abençoando a vida de todos. E hoje um tema muito especial e também muito polêmico, a volta de Jesus. Bom, o que será mostrado aqui, muitos irmãos talvez não tenham conhecimento de certos assuntos que serão abordados aqui. A nossa ideia não é pensar, você é isso, você é aquilo. Não. Nós seguimos apenas o que está escrito. Nada mais e nada menos. Lembrando que nós não temos nenhum problema contra a ideologia de ninguém. Mas o nosso objetivo sempre é mostrar o que está escrito, independente da religião que os irmãos congregam, frequentam. Nosso objetivo é trazer apenas o que está escrito. Tá bom? Então vamos ver o que a Bíblia, e somente a Bíblia, diz sobre esse grande dia. Alguém sabe quando será a volta de Jesus? Mateus capítulo 24, versículo 36 diz assim: Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E Marcos 13:32 também diz: Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, em nenhum momento da Bíblia é dito que Jesus sabe o dia de sua volta. Em nenhum momento da Bíblia. Pelo contrário, ele diz que apenas o Pai sabe isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas que se auto-intitulam líderes, se auto-intitulam profetas, profetisas, ou até mesmo se titulam próprio Jesus, em alguns casos que não é o foco da nossa meditação de hoje, do nosso estudo de hoje. Mas muitas pessoas, Jesus me revelou quando ele volta. Mentira. Por quê? Porque nem Jesus sabe. A Bíblia está dizendo isso. E eu vi um vídeo de um certo pastor, e ele disse que quando Jesus ressuscitou, ele sabia a volta. Vamos ver? Ao ressuscitar, Jesus sabia o dia de sua volta? Atos capítulo 1, versículos 6 e 7 dizem assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Olha o que Jesus fala. Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Então aqui está dizendo que esse conhecimento está com o Pai. Nem Jesus, depois de glorificado, tinha noção desse período, tinha noção desse tempo. Por quê? Porque o Pai não havia dito a Jesus. Então nós percebemos aqui que o Pai, ele é o maioral. Ninguém é maior que o Pai, nem Jesus Cristo. Percebemos que são pessoas diferentes. E, infelizmente, esse estudo quebra aquela ideia de que o Pai e o Filho são o mesmo ser. Eles não são. Aqui mostra que são pessoas diferentes. Vamos continuar. Jesus virá sozinho ou acompanhado? Mateus capítulo 16, versículo 27 diz assim: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, quando Jesus voltar, de acordo com a Bíblia, ele vai vir com a glória de Deus, o Pai, com os anjos. E nesse momento ele vai retribuir as obras de cada um. Mas uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem. Você sabia, irmão, que o Pai de Jesus Cristo, ou seja, o Deus único, ele vem com Jesus Cristo no dia de sua volta? 1 Tessalonicenses 3,13, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, quando Jesus voltar, quem vem com ele? O Pai. O Pai e os anjos vêm com Jesus. Por isso que Jesus em Mateus fala: Eu venho na glória de meu Pai. Você sabia disso, irmãos? Você sabia que o nosso Deus voltará com Jesus Cristo? Duas pessoas diferentes. Os dois vão vir. Interessante, né?
E 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14, 15 e 16 dizem assim: sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, no próprio tempo, manifestará quem? A vinda de Jesus Cristo. Manifestará quem? O bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que possui, ele somente a imortalidade, e habita em luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, a ele seja honra e poder eterno. Amém. Então percebemos aqui que o Pai voltará com Jesus Cristo. E aí, sabia disso? Vamos continuar nosso estudo sobre a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja e a volta de Jesus serão eventos diferentes ou iguais? Muitos questionamentos que eu vejo nas redes sociais, ou internet, ou até mesmo pessoas que entram em contato comigo via e-mail ou Instagram, elas muito me questionam e muitas vezes querem debater sobre a volta de Jesus, dizendo que não sei de onde tiraram, na Bíblia não foi, dizendo que Jesus veio antes da perseguição, que a igreja, na verdade, desculpe, eu vou consertar, que o arrebatamento da igreja vem antes da perseguição e que Jesus vem em outra data. As pessoas que falam isso, elas não têm uma análise aprofundada do tema. Elas estão presas nos dogmas da religião do qual elas congregam. Lembrando que eu não tenho nada contra sobre isso. Mas vamos ver. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 14 e 15 dizem assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Interessante esse versículo 14. Quem vai ressuscitar os mortos não é Jesus, é Deus através de Jesus. Vamos ler o que está escrito e não sair do versículo, irmãos. Deus, através de Jesus, vai ressuscitar aqueles que foram mortos salvos. Vamos deixar bem claro aqui. Dízimos, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo, movido pelo Espírito de Deus? Que primeiro os mortos salvos serão acordados, serão ressuscitados. Depois os vivos. Deus ele é justo nas coisas, na ordem. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ponto. Olha só o que está dizendo. Que na volta de Jesus, os mortos salvos ressuscitarão. Espera aí. Então, Leone, aonde eu congrego, é pregado que quando a pessoa morre, ela é julgada e vai para o céu ou está condenada. A Bíblia não está dizendo isso, não. A Bíblia não está dizendo isso. Sobre o juízo, tudo bem. Mas sobre a pessoa já está no céu, não. Isso não é bíblico, irmãos. Infelizmente, eu lamento informar. Aqui está dizendo que os mortos vão ressuscitar no dia de quem? Da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são esses eles? Os mortos salvos. Nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que é que a Bíblia está dizendo, nos mostrando a verdade? Que o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus são o mesmo evento. Não vai ter dois eventos distintos. Não, muitas religiões falam, primeiro a igreja é arrebatada, depois Jesus volta. Não, irmãos, isso não é bíblico. Não sei de onde a pessoa inventou ou tirou isso. Mas a Bíblia está dizendo que quando Jesus voltar com os anjos e com o Pai, os mortos salvos ressuscitam. Os vivos serão transformados. E todos nós vamos encontrar Jesus nos ares. Então, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja são o mesmo evento. Espero ter mostrado a verdade para vocês nesse sentido. Agora vamos entender como será essa transformação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu vou para no 51.
Veja como Paulo chama a morte. Dormiremos. Quando uma pessoa morre, ela, para Deus, é como se ela estivesse dormindo. Ela está dormindo. Nem todos iremos morrer, porque na volta de Jesus existirão salvos vivos. É isso que Paulo está dizendo. Mas eles serão transformados. Como será essa transformação? 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Opa! Última trombeta. O arrebatamento da igreja só vai ocorrer no final das pragas de Apocalipse. A igreja passará pela tribulação. Eu não estou defendendo nenhum movimento teológico, eu estou falando de Bíblia. Bíblia. Na sétima trombeta de Apocalipse. Não são 7 pragas? Sim. Na sétima trombeta, Jesus volta. Que dia é esse? Ninguém sabe. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Como a verdade, como a palavra de Deus é tão clara, mas as pessoas estão lendo a Bíblia com olho de religião, com olho de teologia e estão inventando o que não está escrito. É só você ler, irmãos. Está tudo bem explicado. 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 54. Mas, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então percebemos aqui, irmãos, que no tocar da sétima trombeta, pós-tribulação, Jesus volta e essa volta também acontece o arrebatamento da igreja. A Bíblia é clara. Vamos continuar. Jesus voltará antes ou depois da perseguição? Mesmo com todas as evidências dos versículos anteriores, a Bíblia nos revelará a sua verdade. Mateus 24, 29 e 24, 30 dizia assim: logo depois da tribulação naqueles dias. Pronto, ele já começa a dizer. Depois da tribulação. Quando passar a tribulação, quando passar as pragas, o sol escurecerá e a lua. O que é o sol escurecer? A praga. Trevas. Está escrito em Apocalipse. Depois das pragas, e ele continua: o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Um ponto importante aqui. Muitas denominações pregam errado, não sei de onde, que o arrebatamento será secreto. Quem faz coisa escondida é o inimigo, é o diabo. Deus não faz. Aonde é que Deus fez alguma coisa secreta? Não existe, irmãos. Não existe. Então aqui está dizendo que quando Jesus voltar, todo olho irá ver. Todas as tribos da terra irão chorar, irão se lamentar. Você consegue entender isso, irmãos? E quando tem igrejas, essa teologia contrária à Bíblia, não, vai ser pós, vai ser antes. Não, vamos abrir a Bíblia. Vamos parar de ficar inventando historinha, parar de ficar inventando fábula que não está escrito e seguir só o que está escrito. Seguir sua Bíblia. Perceba que a Bíblia é clara. A Bíblia não esconde a verdade. As pessoas que não estão lendo direito ou estão defendendo a sua religião ou a sua falsa doutrina em vez da Bíblia. Triste, né? Apocalipse 16, 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: está feito. A sétima trombeta e a sétima praga é o mesmo evento. Apocalipse 16, 18. E houve relâmpagos, vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte, quão grande. Alguns estudiosos da geologia, eles acreditam que esse terremoto terá uma escala Richard de 11. Eu não tenho conhecimento sobre essa área da ciência, né? Mas por ser um terremoto dessa plenitude, eles acreditam que é superior a 10. Né? Então, para você ver o quanto esse terremoto vai ser forte. Apocalipse 16, 19.
E a grande cidade fendeu-se em três. As cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Vamos continuar. Agora é o seguinte, mais uma vez a Bíblia diz que a volta de Jesus será depois da tribulação. Por quê? Porque quando acontece a sétima trombeta, no Apocalipse 16, Apocalipse 17, João ele é levado a um local onde é descrita a falsa ideologia, a falsa igreja, o falso evangelho, que hoje tem se espalhado no mundo. E que muitas pessoas acham que estão salvos e seguindo uma mentira, que não está escrito. Aí no capítulo 18, é uma ordem, né? O capítulo 17 ele mostra o que é Babilônia, o 18 mostra a queda dessa Babilônia. Mas só acontece a queda de Babilônia quando? Depois da sétima trombeta. E Apocalipse 18, 2 diz assim: E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Então você percebe que Babilônia, ela, o que ela segue? Doutrinas de demônio. Tudo que não está escrito é doutrina de demônio. Se aonde você congrega, eu sinto muito ali falando isso, me dói, me dói. Estão falando coisas que não está escrito, ou a pessoa não tem nenhum conhecimento bíblico, porque acha que a verdade de Deus é adquirida em curso de faculdade, que isso não existe, nunca existiu. Quem matou Jesus Cristo? Os doutores, os teólogos, os pastores, os que fizeram teologia, eles mataram Jesus. Foram eles que mataram. E aqui está dizendo mais uma vez, né? Apocalipse 19, 1, 19, 2 dizem assim: Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então você percebe que Babilônia, que vai se reerguer de novo, ela vai perseguir e matar aqueles que não aceitam as suas regras. Você está conseguindo entender isso, irmãos? Então Jesus só vai voltar pós-tribulação. Não é antes. Então nós temos que estudar com cuidado, ler com cuidado, sem empolgação. Não é abrir Apocalipse, não é abrir Mateus. Ah, eu li Mateus. Não, é estudar. Uma das coisas que o inimigo colocou hoje no mundo religioso é aquela leitura superficial bíblica de um ano. Ah, eu li a Bíblia. Pergunta o versículo da Bíblia para essa pessoa. Manda te explicar um contexto bíblico. Não sabe. Porque ela só passa o olho, ela não estuda, ela não reflete, ela não medita, ela não pede para Deus mostrar a verdade. Isso é o perigo. Eu conheço pessoas que chegam para mim, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Me fala um versículo da Bíblia. Não sei. Então não adianta. Isso aí é um falso ensino de que a pessoa sabe a Bíblia. Não sabe. Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9 dizem assim: Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Vou parar aqui no 8. Obras justas. Você tem que viver o que está escrito, você tem que obedecer a Deus através de Cristo, através dos ensinamentos de Cristo. Porque tem gente que se diz cristão. Não, mas as regras foram abolidas, o importante é o amor. Cuidado. Isso é libertinagem. E Deus é contra isso. Apocalipse 19, 9. E disse-lhe, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-lhe ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Impressionante, né? Agora, o ponto final do nosso estudo. Depois de cumprir tudo, o que Jesus dará e fará ao Pai? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22, 23 e 24 dizem assim: Pois como Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Então o que está dizendo?
que quando Jesus cumprir tudo, ele vai entregar o reino a quem? A Deus o Pai. Então, mais uma vez, aqui é mostrado que existe uma hierarquia no céu. Eu já vi muitos pastores falando para mim: ah, o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Quando eu abro isso aqui, eles começam a gaguejar. Porque isso aqui quebra essa falsa doutrina, esse falso evangélico não é bíblico. O Pai é maior. 1 Coríntios 15, 25 e 26 diz assim: pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então Jesus, ele vai continuar tendo autoridade, todo o poder, toda a honra, toda a glória, até quando? Até quando os inimigos não forem destruídos. E o último é a morte. Quando isso acontecer, o que Jesus fará? 1 Coríntios 15, 27 e 28. Diz assim: pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe são sujeitas, claro que está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Vou explicar 1 Coríntios 15, 27. O que está dizendo? Que Deus colocou sobre Jesus toda a autoridade, mas Jesus não tem autoridade sobre o Pai. O Pai é maior. É isso que está dizendo. Deus deu para Jesus todo o poder, honra, glória e autoridade. Mas ele não é maior que o Pai. Ele nunca poderá ser maior que o Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, no final de tudo, o Pai continuará sendo o maior de todos. Isso desmerece Jesus Cristo? Não. Isso mostra uma hierarquia no céu que todos não abrem a boca para pregar. Todos é uma palavra muito forte. A maioria não fala sobre isso. Por quê? Porque segue a teologia e não tem esse conhecimento. Ou se tem, prega errado. Irmãos, que possamos ter compreendido a volta de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Um ósculo santo a todos.